Você acompanha a partir de agora Plantão da Alma. Apresentação de Raquel Bachega. Olá, lindeza mais linda! Sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Plantão da Alma. Eu sou Raquel Bachega, psicanalista e professora de práticas integrativas e complementares em saúde. E o que mais importa é que chegou o nosso dia de sabadar aqui, né? Deixar a alma quentinha, nesse programa que é feito para você com todo carinho, para a gente pensar sobre saúde integral, com ênfase em saúde mental, né? E trazer você aqui para fazer parte da bancada, porque sozinho ninguém faz nada, isso que é o legal, né? Contar com a sua participação, com a sua doce companhia. Obrigada, então, a você, nossa querida audiência maravilhosa. Eu quero agradecer também a nossa equipe que fica aqui no background e faz com que tudo isso aconteça assim, com todo o capricho para você, né? Então, quero agradecer ao nosso querido amigo Jefferson Carvalho, que está na geração de imagem da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Quero também agradecer a nossa querida Regina Prata, que sempre, com muito carinho, nos dá aí o prazer da doce companhia, emitindo os links, atenta também aos recados que chegam, né? E também as nossas queridas telefonistas, Solange Paixão e Verinha. Um beijo, muito obrigada pelo carinho e fazer parte aqui do Plantão da Alma, porque nós fazemos parte dessa rede de apoio como mais um elo da corrente, da programação que chega para você, para propor vida na vida, para esquentar a alma, esquentar o coração e propor, sobretudo, reflexões e estudo, né? Gente, esse é um programa, sobretudo, de estudo. Portanto, todos os assuntos aqui, nada é só uma coisa. Nós falamos para milhares de pessoas que sentem têm diversos sentimentos, têm diversos jeitos de sentir e perceber a vida, portanto, seria temerário de minha parte dizer que isso é aquilo ou outra coisa, né? Nós temos para cada estudo, para cada tema, várias nuances, né? Várias frentes de jeitos de pensar. Portanto, o tema de hoje, assim como todos que são propostos aqui, faça o seguinte: pega o seu caderninho, a sua canetinha, deixe do lado, anote o que te interessar, as dicas que nós vamos dando aqui também de bem-estar, de colocar proposta de colocar a vida na vida, né? Estudo sobre psicanálise, neurociência, filosofia, dicas de autocuidado, como vem a visualização no final deste programa, né? Com vozes de comando para treinar a neuroplasticidade, que nada mais é do que te tirar de um pensamento ruim, tentar promover saúde através da repetição de pensamentos mais elevados, mais significativos, né? Então, estude a cada tema, faça as suas anotações e aprofunde as suas pesquisas, certo? Esse programa, excepcionalmente, é gravado, né? Nesse momento, a gente não está aqui ao vivo para receber a sua mensagem, tirar suas dúvidas, mas não significa que você não possa deixar aqui o seu registro. O YouTube, né, está aí para você, aberto para você deixar a sua mensagem, tá bom? E também o número de WhatsApp, que você pode deixar registrado também a sua dúvida ou, enfim, aquilo que você queira partilhar, o seu depoimento. O nosso telefone é o 11 99643 3827. 11 99643 3827. E aí tem uma coisa bem bacana, né? Que mesmo sendo gravado esse programa, depois eu vou receber todos os seus recados e a gente vai trocando ideias, né? Para quem está no chat ao vivo aqui no YouTube, essas mensagens elas somem, mas deixe o seu recado nos comentários do canal Portal Mundo Maior e aí, com todo carinho, durante a semana eu vou entrando em contato com você, respondendo as suas dúvidas, tá bom? O nosso tema está daqueles e é daqueles que vocês dizem gostar bastante, né? Mas antes que a gente já comece a colocar a mão na massa e pensar a fundo sobre isso, sobre o que nós vamos falar hoje, eu gostaria de dizer que a rádio ela está fazendo uma campanha de migração do AM para o FM, né? Vocês já devem estar acompanhando. E por conta das últimas tempestades que estiveram em São Paulo, atingiram Guarulhos e assim em várias regiões do Brasil, você deve ter acompanhado que uma torre que já estava instalada, né, para essa fase de migração do AM para o FM, caiu, né? Foi infelizmente derrubada pelos fortes ventos. Então, nós estamos com uma campanha, né, de tentar fazer essa implementação continuar, porque nós temos
que por um decreto legislativo, inclusive, sair do AM e ir para o FM. Então, se você puder, né, participe dessa campanha. Eu já vou deixar aqui um Pix que está sendo veiculado, que é a campanha.fm.pix@feal.com.br. campanha.fm.pix@feal.com.br. Com o que você puder ajudar, não tem pouco, não tem muito, mas o que você puder pode ter certeza que vai ajudar muito. O Jefferson está colocando aí para gente o símbolo da nossa andorinha, né? A nossa querida Manu, que é esse veículo de Boa Nova, né? Lembra que uma andorinha só não faz verão, nos lembra Manu também, que vem aí de uma origem etimológica que lembra transformação. Então, sim, nós estamos passando por uma transformação para melhor, né? O FM vai te proporcionar uma programação ainda mais qualidade. Que gostoso, né, participar desse momento histórico que a rádio vem passando. E tem um site também, que o Jeff pode colocar aí para mim a segunda apresentação da Manu, que é o feal.com.br barra Boa Nova de Cara Nova. Entrando nesse site, você vai encontrar produtos como ecobags, camisetas, xícaras com a logo da Manu. Toda a renda também vai ser revertida para esse propósito, para ajudar a migração do AM para o FM. Como eu costumo dizer, gente, né? Antes de ser comunicadora, sempre ouvinte da Rádio Boa Nova e continuo sendo fã número um dessa instituição, né? É só imaginar a gente ficar sem isso, para imaginar que rombo faria na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Que sem esse contato com a rádio, sem esse contato também com a TV Mundo Maior, como seria difícil, ficaria uma lacuna, né, de conteúdo do bem, né, de promoção de saúde, fazendo parte, né, de uma ajuda imensurável para a nossa evolução, né? Então, acho que a gente, nesse sentimento de gratidão, nós podemos sim, com que podemos colaborar. Você também pode compartilhar com seus amigos, né, essa necessidade nesse momento dessa migração e apresentar a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior para outros amigos. Compartilhe esse programa também no YouTube, nas suas redes, no seu WhatsApp, para que as pessoas saibam que nós estamos por aqui formando essa rede de apoio e fortalecendo cada vez mais. Muito bem. Dados os recados, nosso tema hoje está muito legal, porque ele está presente todos os dias e às vezes de uma forma tão forte que a gente não para pensar e deixa rastros e deixa consequências para a saúde mental, que é a crítica, né? Você sabe lidar com as críticas? Eita, nós. Coloca para mim, Jefferson, por favor, o nosso primeiro slide, então, mostrando o nosso tema. Crescer atrai críticas. E aí, hein? Você está preparado para isso? Nós vamos estudar esse tema, né? Como lidar com as críticas e o que a crítica, o que ela provoca, de que forma ela impacta a nossa saúde mental, do ponto de vista da psicanálise, o que vem a boa filosofia dizendo sobre isso, e a saúde integral como um todo. Nós vamos dar dicas, né, de autocuidado para quem tem desafios ainda, né, quem tem dificuldades em lidar com esse tipo de assunto. Crescer dói, crescer atrai críticas, lógico, né? Já imaginou quantas vezes na sua vida você já quis fazer algo de bom, algo diferente e já vieram as tais das críticas, né? Mas de novo, você não termina nada nunca, né? Isso dá dinheiro, vai dar errado outra vez, nada do que você faz dá certo. O que eu ouço de coisas assim, de desabafos, né? De histórias, fragmentos de vidas mesmo que muitas vezes a gente acolhe em terapia, a gente abarca, alberga, né? De uma forma que não só amorosa, mas técnica, para ajudar as pessoas a identificarem algo muito poderoso dentro delas mesmas, que é a seguinte questão, né? O que a gente tem se permitido, né? Nós temos nos permitido com que essas críticas, por exemplo, falando do assunto hoje, né, avassalem os nossos sonhos, derrubem quem nós somos, né? Será que os meus pontos de partida são pontos de outras pessoas e não os meus próprios, né? Onde eu estou no tabuleiro do jogo, se é que estou? Então, nós vamos permear esse mundo e aí você já vai se perguntando como é que você lida com isso. Muita gente fala, existem dois tipos de crítica, pelo menos, a crítica construtiva e a crítica negativa. Tá bom, para a negativa, como é que a gente lida com ela? O que é a crítica negativa, né? São aquelas pessoas que muitas vezes se acham no direito de opinar na nossa vida e muitas vezes desfavoravelmente, com olhos ruins, não é? Sempre fazendo pesar a nossa realidade, sem tons de incentivo. Pessoas que
às vezes não desenvolveram a habilidade de incentivar pessoas, né? Diferente de pessoas que às vezes chegam para nós e para o nosso bem, digo, olha, filho, filha, olha, querida amiga, querido amigo, cuidado, logo ali tem um abismo, você não está percebendo, só quero aqui, por favor, te dar um toque. Será que não é legal você rever isso? Então, tem jeitos e jeitos de falar as coisas, né, para as pessoas. Mas o problema passa a ser quando a gente abre demais o nosso campo íntimo da nossa vida e aí as pessoas, elas sem fronteiras e sem qualquer limite de nossa parte, elas vão então se dar no direito de, para a menor das coisas que nós de repente venhamos a fazer, ou então desejamos fazer, os pitacos são infinitos, né? Os palpites, as ideias, não, porque você deveria fazer isso, você não deveria fazer aquilo, e daqui a pouco a gente está fazendo tudo menos aquilo que realmente queremos ou sonhamos. Então, na próxima apresentação, a gente pode ver visualmente, né, alguns cenários. De repente, quantos protocolos eu já ouço, né? A filha, o filho, mas porque a minha mãe não quer que eu faça tal coisa, não quer que eu siga tal carreira, o meu pai, ou então tudo que eu mostro, nada é bom, né? Já vem aquilo para dentro de mim. Ou então no trabalho, eu sou sempre criticada, eu nunca sou vista, eu não sou reconhecida, né? Até que chega uma hora, eu ouço essas mesmas pessoas, quando elas começam a voltar para a vida delas, abraçando os sonhos e dando muito certo. E o que que mudou? Né? Mudou a sorte? Mudou? Os ventos mudaram? Não, ela mudou por dentro. Ela simplesmente se deixou levar por uma coisa muito maior que ela mesma, né? Que enquanto a gente pedir a opinião para os outros, como está aí, a gente sempre vai estar sob avaliação, né? A gente vai sempre sentir que a gente não merece dar o próximo passo, que, que a vida dá certo para as outras pessoas, nunca para a gente. E aí a gente fica se perguntando, então, quando é que chega a nossa vez de ser feliz, né? Então, é muito sério as críticas na psicanálise, no campo da saúde mental. Se a pessoa criticada ela não desenvolve recursos internos para colocar cada coisa no seu lugar e ela mesma nela mesma, né, dentro de si, dizendo que aqui tem regra, né, aqui dentro tem leis, né, o respeito ele se faz necessário. Então, como diz, né, o ditado, para quem não sabe onde ir, qualquer lugar serve, já diria lá Alice, né? Então, a gente precisa estar atento aos ventos das oportunidades. Tem uma história muito interessante na Roma Antiga, que os romanos davam nomes aos ventos, né? Eles diziam que era importante observar o vento que leva a embarcação de um lado para o outro, e principalmente aquele vento que leva para o porto seguro, que é o obiportus, né? O vento que leva ao porto. Olha que interessante. Fica aí essa questão: será que a gente está se deixando levar pela opinião dos outros, pelas críticas que nos chegam, ou a gente está lutando mesmo, observando e aproveitando as nossas oportunidades para, seguindo o nosso coração, seguindo as vocações da nossa alma, chegar onde a gente precisa chegar? E isso acontece em vários lugares, né, em várias situações, em várias culturas, em vários contextos. Ouço muito também dizer, né, de pacientes que queriam seguir a fé, determinada fé religiosa, né, e de repente, por conta de constrição dos pais, né, não tiveram essa liberdade, né? Ora, fé não é uma experiência humana? A vida não é uma experiência humana? Como é que a gente, qual é o nosso limite, então? Onde começa e termina o nosso limite em relação à vida alheia, né? Será que nós, de nossa parte, também não criticamos o nosso par, né? Aquelas pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar? Como é que elas devem se sentir dessa forma? Será que a gente permite a liberdade, dá a liberdade das pessoas serem o que elas são, né? Certa vez um amigo me disse sabiamente o seguinte, que a liberdade é o espaço que o espírito precisa para ser feliz. E o pior, e quando é a autocrítica que entra na jogada, né? E quando nós nos autocriticamos a ponto de nos colocarmos para baixo, em tom de perfeccionismo o tempo todo, não nos permitimos essa liberdade de ser, né? Que existe uma ordem natural das coisas e nem sempre tudo está bem, mas o melhor já está na nossa vida e vamos tentar fazer o melhor hoje, com presença, com qualidade de presença no agora. Então, esse tema é bastante amplo, mas já vai pensando nisso para você, uma espécie de dosimetria, medir, né? De 0 a 10, qual é o seu tom de crítica em relação às pessoas? Qual é o seu tom de crítica em relação ao mundo?
Qual é o seu tom de crítica em relação a você mesmo? Isso tudo faz com que a sua saúde mental também esteja no mesmo nível de saúde ou de doença, né? É interessante isso, essas reflexões que a gente vem trazendo hoje. Por exemplo, uma outra questão que a gente pode colocar, espelhando aqui na nossa apresentação, já no próximo slide, a gente faz uma certa pergunta que faz você já pensar, por exemplo, né, do medo do julgamento das pessoas. Você tem medo de crítica, né? Você faz as coisas pensando no resultado do que os outros vão achar? Naquela apresentação no videozinho das pessoas levantando a estrela, né? E dizendo como se você tivesse sob avaliação o tempo todo, né? Ah, eu fiz, já pensou que difícil, né? Deve ser um cenário infernal para quem vive isso o tempo todo. Deixa eu perguntar se o que eu fiz está bom. Deixa eu perguntar se é por aí que eu devo ir. Deixa eu perguntar se eu estou fazendo certo. Deixa eu perguntar. Bom, perguntar para as pessoas que mais sabem, porque tiveram uma experiência parecida, é interessante porque a gente também aprende com a trajetória dos outros, mas nenhuma trajetória é igual, né? Não é porque de repente para o outro deu errado que o nosso caminho nesse mesmo sentido também vai ser mal sucedido. Cada um tem uma história muito bonita para contar. Mas você já percebeu que cada campo de vida tem a sua história muito particular? Que as histórias podem até parecer, você já sabe disso, né? Já observou isso, com certeza. Mas que você tem um plano muito diferenciado e que só cabe a você plantar e produzir nesse teu próprio campo de vida, né? Então, essa foi uma pergunta. Você tem medo da crítica? O que te ameaça na crítica? É tão ruim assim ouvir dizer que aos olhos da pessoa o que você fez não é bom? Né? Bom, pode ser que tenha ficado mais ou menos e de repente você fala, não, isso aqui realmente eu posso aperfeiçoar, eu vou melhorar, né? Eu vou me esforçar para melhorar um pouquinho. Bacana, olha só, você fortalecendo recursos internos e psíquicos para dar um próximo passo. Mas pode ser que está tão bom para você e aquilo vai fazer tão bem para outras pessoas que tudo bem. E aí você pode pensar assim, ah, de repente é um jeito daquela pessoa ver, né? De repente é uma projeção mal feita da realidade que essa pessoa está fazendo agora, né? Nem tudo que as pessoas dizem a nosso respeito é correto. Afinal de contas, quem mora dentro de você, não é? Só você sabe das suas alegrias, das suas tristezas, do seu jeito de sentir e ver a realidade. Outra pergunta, por exemplo, possível para você medir de 0 a 10 se você tem medo de crítica e se você está indo bem no seu propósito de vida em relação a isso, afinal, qual é o seu plano de vida? Por que que eu pergunto isso? Tem a ver com propósito, sentido e significado, né? No próximo slide, por exemplo, a gente já emendando a essa pergunta, vem uma outra também muito importante que diz: quais são os seus projetos pessoais, por exemplo? Seus projetos pessoais, eles estão conectados com o seu sentido de vida, né? Porque se seu projeto pessoal é dar certo, do seu ponto de vista só financeiro para pagar conta, legal, você vai cumprir com uma parte da sua vida, né? Todos nós temos boleto para pagar, mas tudo bem. Só que chega uma hora que a consciência chega e cobra o seguinte sentido: o que que eu estou fazendo de mim? Essa é a questão, né? O que eu estou fazendo de mim? Trabalhei, paguei conta e, né? Fiz com isso, agradei um monte de gente, cumpri com o meu papel de mãe, de pai, ótimo, mas tudo que eu fiz também me preencheu de alguma forma. O agradar aos outros preenche, claro, preenche parte de nós, mas não preenche a nossa alma, não preenche a nossa essência, né? Então fica uma questão. Coloca de novo esse slide, por favor, já, se você puder, por gentileza. Olha só, quais são os meus projetos pessoais, meus projetos de vida? Eles estão conectados com algo que me faça sentir vivo por dentro? Porque a partir do momento que eu me sinto viva por dentro, aí as coisas começam a fazer sentido. Aí eu começo a ter felicidade e saúde. No próximo apresentação também você pode se perguntar e analisar comigo. Olha que interessante, né? Tá bom, eu tenho aqui um projeto de vida que não faz muito sentido para mim, mas é o que eu tenho que, né? E de tanto tenho que, a gente vai vendo a vida de fora. Tá bom, mas e no dia seguinte? No dia seguinte chega a nossa consciência mais uma vez cobrando o que nós estamos fazendo de nós mesmos, e aí a gente vira, na verdade, um monte de sonhos abatidos, né?
Cemitério de sonhos abatidos, como diz, inclusive, a professora Lucilena Galvão, a quem eu tenho profunda admiração e respeito. Olha que interessante. Os desejos foram satisfeitos e no dia seguinte. O que eu quero dizer com isso? Se o seu plano de vida é baseado em algo que é superficial, né, com base apenas num desejo, o que que é um desejo? Muito aqui, didaticamente, só um exemplo muito simples, né? Deu uma vontade enorme de tomar sorvete de chocolate. Você vai lá e toma o seu sorvete de chocolate. Ótimo. Instantaneamente, seu desejo passou, porque não era vontade, era desejo. A vontade é algo mais persistente, que faz parte de um plano de vida. Então, imagina a diferença. Não, eu quero. Nossa, eu queria muito estudar filosofia, por exemplo, né? É um exemplo. Eu queria muito beber mais dessa fonte para elevar os meus sentimentos e pensamentos e me tornar um ser humano melhor, me tornar um ser humano que vira nessa terra fator de soma na vida das pessoas e na minha própria. Eu quero ter mais paz interior. Eu vou buscar recursos internos, né? Pode até ser o início de um desejo, mas que com o tempo se transforma numa vontade que faz sentido à nossa vida. Por que que eu estou dizendo isso? Que isso tem a ver com o tema críticas, né? Porque muitas das coisas que nós vamos estudar ou vamos ter acesso, para as outras pessoas às vezes não faz sentido. É o que eu comecei falando, né? No comecinho desse tema, no começo do programa, falei, sabe quando as pessoas te criticam quando você às vezes vem com uma ideia? Quero abrir uma papelaria. Nossa, mas você sabe o trabalho que você vai ter? Porque para os outros tudo dá trabalho, né? Já parou para pensar nisso? Né? Tudo dá trabalho, tudo é ruim, nada dá dinheiro, o negócio é ganhar dinheiro. Obviamente, mas eu te pergunto, como vamos ganhar dinheiro comprometendo a nossa saúde? Você ganha dinheiro para pagar remédio? É esse o sentido? Não me parece muito inteligente de nossa parte. E aí nós temos uma outra reflexão. Olha o próximo slide aí, por favor. Obrigada, Jé. Olha que interessante. Quer dizer, nós vamos preenchendo os vazios com outros vazios e nos tornando cada vez mais buracos negros, né? A gente vai vendo dentro da gente buracos que vão sendo preenchidos de nada, de mais vácuos. Eu dou esse exemplo mais ou menos com pastel de vento na feira. Sabe aquele pastelzinho de vento? Tem gente que adora aquilo, né? Eu falo, gente, qual que é o objetivo do pastel de vento? Eu gosto do pastel bem recheadinho, né? Aquele queijo gostoso derretendo, né? Você vai comer o pastel de vento, dá a impressão que você não comeu pastel, né? Olha que interessante. Imagina alguém que é só casca, né? Você olha por dentro, ela não está recheadinha dessas boas coisas, né? De coisas gostosas que animam, que fertilizam o campo da vida dela. Então, último slide, significa que se nós vamos tendo como plano de vida só desejos, muitas vezes desejos dos outros e não nossos, se nós não vamos plantando na nossa vida e lutando pela nossa vida e pelos nossos sonhos, nós vamos nos tornando um amontoado de vazios. E onde tem vazio, cabe qualquer coisa. Mas a boa notícia é que os vazios existem até para um propósito do universo, que é ser preenchido de alguma coisa, né? E a pessoa se cura psiquicamente quando ela vê e dá sentido para a própria vida. Quando ela vê que as críticas vêm de pessoas que nem elas mesmas deram certo, que diferença faz elas falarem ou não, né? Próximo slide, então, por favor. Começa assim a nossa reflexão, né? Outra coisa que a gente pode se perguntar: ué, eu estou feliz com quem eu sou nesse momento? Eu estou investindo nos meus sonhos? Ótimo, então que os outros falem, que os outros comentem, né? É aquela história, tem gente que fala de forma mais radical, não precisa ser por aí também, o outro não paga a minha conta, tudo bem que é verdade, tem verdade nisso, mas as nossas contas somos nós que pagamos, mas duras são as contas psíquicas, que muitas vezes nós não temos dinheiro para pagar. Porque o boleto que chega, o boleto emocional, quando ele cobra no valor saúde, né? E aí, quando a doença chega, nós que pagamos pela negligência que tivemos, não é o outro, não vai, o nome do outro, nesse caso, não é protestado, né? É o nosso, a cobrança vem pra gente. Então, só quem sabe e já sentiu esse vazio na alma, né? E se você passa por esse desafio, procure ajuda, procure sua rede de apoio, não passe por nada sozinho. Se o problema é de baixa autoestima, né, a terapia te ensina isso, né? Você se redescobrir, se autodescobrir, para que você avance nesse sistema de fortalecimento de recursos internos, principalmente no descobrimento, né, na descoberta de quem você é e do porquê você está aqui.
Então, ficam essas perguntas. A última que a gente perguntou: estou feliz com quem sou nesse momento? Se eu sou um monte de vazios, por que eu permiti que muito fosse roubado de mim? Então, não, eu vou resgatar o que é meu por direito, a minha dignidade, a minha paz, a minha dignidade de poder decidir por mim. E se o outro não gostar, paciência. É treino, é treino. Porque tem muitas pessoas ainda que sofrendo da baixa autoestima por falta de amor próprio. Eu trabalho muito com isso, né? Amor próprio para a saúde mental. Tem um livro escrito sobre isso, inclusive. Se a gente não tiver isso, a gente não tem nada. Nada. Sabe aquela história de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? O a si mesmo vem antes por uma questão de semântica e a gente esquece disso, né? Ficar em pé para ajudar, eu me arrumo para arrumar. Tem gente que fala, quando eu vejo, eu acordei, arrumei a casa inteira e fiquei de pijama o dia inteiro. Tá errado, tem que inverter a ordem. Eu me arrumo para arrumar, né? Ah, mas o outro vai achar. Bom, que ache. Se tá achando ruim, me ajude. Ajude a arrumar a bagunça, né? Então, o próximo slide, por favor. Olha que interessante. Vamos imaginar que Deus nos livre dessa, Deus nos livre de que São Pedro puxasse a nossa fichinha amanhã, né? Se você fosse morrer amanhã, hoje, que tipo de pessoa você gostaria de ver no espelho? Seria a primeira coisa que você gostaria de fazer? Você teria coragem de dizer mais não para as pessoas, né? Se colocando mais em primeiro lugar, sem tão egoístico, né? Gostaria de se tornar uma pessoa mais forte? E aí eu te digo, então, no próximo slide, se a sua resposta for sim, se você quer ser uma pessoa mais feliz e mais forte, fica uma dica aqui do programa, né? Para crescer, nós precisamos vencer a mediocridade. Mediocridade é sair da média. Mediocridade é achar que o outro tem o domínio das nossas emoções e está certo isso. Enquanto a gente achar que está certo, essa inversão de ordem aí psíquica, né? Nós seremos sempre pessoas vulneráveis e frágeis emocionalmente falando. Mediocridade é sair da média e dizer, olha, se você gostar ou não, me desculpe, mas eu estou seguindo a minha vida, porque a mim compete dar o tino, a direção e a hora. A mim compete decidir com quem estar, a que lugar pertencer, com todo carinho, sem tom de arrogância. Mas a vida, a mim compete. Interessante, né? Olha aí uma outra, porque quando você sai da média, né? As pessoas elas criticam. Quando você quer estudar, olha lá, tá ficando metida. Faz alguma coisa de diferente na sua vida para ver se não vem a crítica. Mas é na mesma hora, na mesma hora. Então, cuidado com isso, né? Se você se deixar, então, guiar pelo que os outros vão achar, sempre maus lençóis à vista, né? Erros psíquicos cometidos convertem em energia do adoecida e não há energia da natureza que não volte para cobrar o seu valor quando é violentada. Cuidado com isso. Tudo aquilo que você vai reprimindo, uma hora cobra, volta e cobra o seu valor. Acha uma porta de saída, né? Então, qual é o melhor jeito de cuidar da saúde mental? Promovendo saúde e evitando doenças. De 0 a 10, então, se permita perguntar o quanto eu caio nessa armadilha das críticas, né? Já fica aqui a nossa ajuda, né, de propor esses raciocínios no programa de hoje. Próximo slide, então, nós temos uma outra reflexão. O medo do medo, né? Ah, eu não vou fazer porque, mais uma vez, se eu fizer, o outro, o que vão achar? Gente, nessa época de final de ano que eu já estou ouvindo, eu tenho que ir às festas, né, de Natal e Ano Novo, porque senão vão falar. Aí eu pergunto, mas como é que você se sente nesse ambiente, né? Ah, as pessoas só me criticam, ou porque eu engordei, ou porque eu não estou trabalhando, né? Já sabem que eu estou passando por depressão, já meio que me isolam, né? Ficam falando pelos cantos, eu sinto que é de mim, né? Me tratam às vezes como lixo mesmo, não me levam em conta. Eu digo, então, por que você ainda continua com essa ideia de tem o quê? Ah, porque se eu não for, vai ser um ano de bico, né? Do tamanho, tromba do tamanho do elefante. Eu digo, é sempre interessante a gente seguir nosso coração, mas também é preciso começar a pensar onde é que a gente está se colocando. É aquela história, né? As pessoas vão nos tratar como a gente se trata. Então, é até uma boa reflexão de fim de ano, né? Que medo é esse que a gente tem do que as pessoas pensam sobre nós ou do que vão falar sobre nós? Gente, as pessoas falam até dormindo, até sonhando elas falam, né?
As pessoas falam, falam. E daí? Né? Tem uma parte no meu livro que eu acho que é interessante, que diz assim: se o que você faz é bom para você, bom para as pessoas e não prejudica ninguém, segue em frente, toca o barco, acredita em você. O medo paralisa e ele é altamente tóxico, altamente patológico e é uma das principais causas de adoecimento na saúde mental. Cuidado com isso. Próximo slide, então, nós temos um mocinho que ele já aprendeu, ó, ele está praticando uma surdez social e está falando, fala, povo, fala, fala, que eu não estou nem aí. Fala mais um pouquinho, vai. Né? Ele já, aham, aham, ah, é, ah, que bom, ah, tá, você pensa assim? Ah, pois é, né? Pois é, pois é. Dentro dele, ele tá assim, e ele tá bem. Sabe por quê? Que é a história do sapo surdo. Né? Você já ouviu essa história, né? Tem uma fábula que é muito interessante. Na psicanálise, a gente usa um montão, que é assim, eu explico isso como distanciamento psíquico, né? Diz que estava lá um sapo, ele foi subindo numa árvore enorme, gigante, começou a ventar, ele estava quase caindo lá de cima. De repente, um monte de sapo aqui embaixo começou a gritar para ele pular de lá de cima. Se ele pulasse, ele morreria, obviamente. E o povo pula, pula, nem aí para o sapo, né? Se ele ia sobreviver ou não. O sapo arranjou um jeitinho de descer, foi descendo devagarinho, seguiu a vida e todo mundo ficou frustrado porque não teve um evento chocante para contar para os outros, né? E depois descobriram que ele sobreviveu porque o sapo era surdo. Muitas vezes, para a gente sobreviver a algumas coisas, a gente tem que praticar esse tipo de surdez social, né? É o que eu chamo de distanciamento psíquico, não me colar na ideia dos outros, porque os outros não conseguem, eles mesmos, saírem dessa mediocridade e do vício de falar mal uns dos outros. Nós temos aí um próximo slide que eu acho muito interessante, que trata de um gênio a quem eu admiro muito no campo das artes, que é o nosso querido Van Gogh, né? Van Gogh, ele tem um livro muito interessante, se você quiser aprofundar os seus estudos nos sentimentos de Van Gogh, eu acho que você vai se impressionar e vai descobrir um Van Gogh que eu acho que você nunca conheceu, que se chama Cartas a Theo. Van Gogh, ele tinha uma vida muito solitária, porque ele era muito criticado. Ele era um ruivo estranho, né, aos olhos daquela sociedade, ele era meio esquisitão, meio excêntrico, quieto, não conversava muito com as pessoas, tinha o jeitão dele. Inclusive, tem relatos que ele ia para o campo pintar, para o campo de girassóis, né? Pintar, e tinha um menino muito malvado que ficava atacando pedra nele, chamando ele de vários nomes pejorativos, né? E claro que ele que já tinha uma tendência introspectiva de personalidade, ele ia se isolando cada vez mais porque as pessoas não iam ter com ele, né? Não iam conversar, procurar saber quem ele era. E ele era um gênio desde sempre. Que pena que aquela sociedade daquela época não pôde explorar mais os talentos de Van Gogh, né? Como o fazem hoje, né? E a sociedade, sempre muito hipócrita e muitas vezes, faz isso póstumamente, né? Hoje, Van Gogh é um dos reis da arte e em todo lugar muito famoso, tendo até exposições imersivas, e realmente as obras dele são sensacionais. E em dado momento ele expressou esse sentimento. Pode projetar, por favor, já que eu vou ler agora, que é o seguinte: ele dizia assim, o Van Gogh, o anterior, por favor, já, o Van Gogh. Vou dar uma lidinha aí para a gente pensar o que ele estava sentindo, né? Ele dizia: o que eu sou, o que sou eu aos olhos da maioria das pessoas? Uma entidade ou um homem excêntrico e desagradável? Alguém que não tem e nunca terá posição na vida? Em suma, o menor dos menores. Muito bem. Mesmo que isso fosse verdade, devo querer que meu trabalho mostre o valor que vai no coração de um homem excêntrico e desse João Ninguém. Olha que interessante. Ali no auge das críticas, se sentindo um nada, se sentindo um pária no mundo, subjugado, condenado pela própria sociedade por ser esse estranho, esse ser estranho, né? E você sabe que no finalzinho, Van Gogh teve sérios problemas psíquicos, né? Psicológicos. Alguns dizem que ele arrancou a orelha, mas na verdade ele arrancou parte da orelha, como parte da doença psíquica que ele teve. No final, tendo falecido de forma trágica, né? Mas vamos falar de vida.
Porque nessa mensagem ele deixou uma mensagem de vida e não de morte. Ele disse: Ora, se vocês me acham estranhos, pode voltar aqui para mim, por favor, Jé. Se vocês me acham estranhos, eu quero dizer que ainda que isso fosse verdade, ainda que fosse, mesmo assim vocês vão ter que me engolir. Mesmo assim, eu vou deixar para o mundo o legado do meu coração. Quando ele diz assim: muito bem, mesmo que fosse verdade, devo querer que meu trabalho mostre o valor que vai no coração. E aí você já vê, é testemunha ocular da história do que aconteceu com ele por não ter sido acolhido por uma comunidade. Mas ele não se abateu pelas críticas e deixou riquíssimas, valiosíssimas obras de arte para o mundo inteiro e escritos. Nesse livro, por exemplo, Cartas a Theo, escritos que ele cartas que ele trocava com o irmão Theo. Vale a pena a leitura para você pensar sobre isso e verificar se você está fazendo isso na sua vida, né? Você está deixando de lado a beleza da sua alma, a beleza de produzir aquilo que o teu coração está pedindo por causa da crítica dos outros? Cuidado, você pode estar sofrendo muito nesse momento por causa disso. No final, eu vou soltar uma visualização com vozes de comando. Na verdade, hoje é uma leitura de um dos capítulos do meu livro, 15 Minutos de Amor Próprio, para você pensar sobre como lidar com as críticas, né? E fale sobre isso em terapia. Se você não faz, vale a pena, né? Tem aqui o meu Instagram também que eu gostaria de deixar à disposição, que é o Raquel Bachiega Oficial, caso você queira bater um papo para além do programa, né, sobre esse tema. Me diz se é fácil, se é difícil, o que que tem te abalado nesse sentido, né? Você passa por isso? Conta para mim, manda uma mensagem em box, eu vou ter um prazer enorme também de te responder por lá. Siga aí o meu perfil, tá bom? E agora eu gostaria de estudar filosofia com o quadro Filosofia faz bem para a alma de Epiteto, mas vem aí um slide anterior que faltou, né, Jé? De Epiteto, mostrando aí que no livro Arte de Viver, ele vem falando sobre esse tema, né? Ele, olha, fiquem tranquilos, a busca da sabedoria atrai críticas mesmo. Então, nós vamos estudar agora, nesse texto, o que que traz Epíteto, né, sobre o tema críticas. Vamos lá, então? Filosofia faz bem para a alma. A busca da sabedoria atrai críticas. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Certas pessoas que, com o passar do tempo, baixaram seus padrões pessoais, tentando conquistar a aceitação social e as comodidades da vida, sentem-se profundamente ameaçadas por aqueles que demonstram uma tendência filosófica, que se recusam a comprometer suas ideias espirituais e buscam aprimoramento. Não deixe que essas almas pequenas sejam uma referência em sua vida. Tenha compaixão delas, mas se mantenha firme no que você sabe ser o seu bem. Quando você iniciar seu programa de progresso espiritual, é possível que as pessoas mais próximas caçoem de você ou o acusem de estar sendo arrogante. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais morais. Mantenha-se fiel ao que você sabe, no fundo de seu coração, ser o melhor. Se você se mostrar inabalável, as próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Se você permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem a ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá 2 motivos para se envergonhar. E disse Epíteto, narrado pelo Roberto Bastiega, a quem agradecemos profundamente também pela valiosa colaboração no quadro Filosofia faz bem para a alma. Roberto Bastiega também é comunicador aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, e ele tem a apresentação do programa Portal do Amanhã, toda sexta-feira, às madrugadas, à meia-noite, em pontinho. Acompanhe, que vale a pena também acompanhar as reflexões do Roberto no Evangelho no Lar e no Ar. E Epíteto diz, né? Olha só, não deixe que essas almas pequenas sejam uma referência em sua vida. Tenha compaixão delas, mas se mantenha firme no que você sabe ser o seu bem. Em resumo,
Epíteto também nos chama a ideia de seguir o nosso coração, né? Que nós possamos seguir o nosso coração, que você ouça mais as vozes que vêm da sua alma e se deixe guiar pelo Espírito do Criador que habita aí o teu coração. A gente esquece, né? Mas a gente carrega o DNA do Criador dentro de nós. E aquela história de brilha a vossa luz não é à toa. Quando a gente se deixa levar pelas críticas, nós apagamos em nós quem somos e apagamos quem podemos ser. Pense nisso. Aqui eu deixo a nossa colaboração valiosa, porque a gente já quer te pedir para ir se preparando para o momento visualização, com vozes de comando, em que você vai gerar hormônios neurais, olha que interessante, sinapses mais interessantes para se sentir melhor. Tirar você desse pensamento pequeno que as críticas atraem para ir para algo muito mais valioso e grandioso. Me conta depois como é que você se sentiu no Instagram ou nos canais aqui da RBN TVMM, tá bom? Eu agora já me despeço, pedindo para que você nos acompanhe no próximo sábado, às 9 da manhã, com outro super tema, como tivemos hoje por aqui. Curta o programa, compartilhe, deixe o seu recado. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Vem aí, visualização. Hoje, como forma de visualização, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer um texto tirado do meu livro 15 Minutos de Amor Próprio, que se chama Lidando com as Críticas. Visualize dentro de você à medida em que vamos lendo o texto, absorvendo as lições que ele quer nos propor, para analisar o que você entende e principalmente de que forma você se sente sobre esse assunto. O tema é Lidando com as Críticas. Você sabe lidar com as críticas? E quando você é criticado por quem ama? Muitas vezes somos criticados ao longo da vida pelo que pensamos, por algum comportamento, mas fato é que, a depender da pessoa que critica, parece que dói mais. Geralmente, ouvimos as pessoas dizerem: se fosse outra pessoa que tivesse me criticado desse jeito, não teria doído tanto. Frases como: você não vai conseguir, é muito esforço sem resultado, as pessoas só te usam, você está perdendo tempo, não ajudam. Quem se deixa levar pelas críticas de quem quer que seja, jamais terá paz, muito menos saúde para prosseguir e alcançar o que deseja. Há uma frase muito interessante de André Luiz no livro Sinal Verde que diz: a vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Nesse sentido, vale a pergunta: se é assim, por que trazer para o meu mundo interior os achismos do outro se o outro não mora em mim? A maioria das pessoas nos mede com a própria régua. Não sabem e muitas vezes são absolutamente incapazes de saber os caminhos que o nosso coração quer que sigamos. São incapazes de sentir como sentimos, de desejar como desejamos. Isso porque cada um tem dentro de si suas próprias convicções, seus medos, ideias, pontos de vista que são extremamente peculiares ao modo como criaram a sua realidade. Realidades diferentes criam universos diferentes. É exatamente assim o mundo interior de cada um de nós, incomparável, imensurável e infinitamente particular. Podemos ter afinidades, mas jamais poderemos ser os mesmos. Portanto, se quisermos nos fortalecer, crescer no âmbito do amor próprio, devemos combater com todas as forças qualquer tipo de crítica que tenha por objetivo nos fazer inferior ou desistir de nossos planos mais elevados. Cabe a nós permitir o que entra em nosso mundo interior e ao que daremos guarida. Não é diferente com as críticas. Não conte seus assuntos particulares a quem não seja de sua máxima confiança e quem não seja capaz de entender seus propósitos e seus sentimentos. Algumas pessoas são cruéis, além de não guardarem sigilo, podem utilizar a sua informação quando forem úteis para elas e quando você estiver mais vulnerável. Não conte seus projetos a ninguém até que sejam concretizados. Infelizmente, a inveja, o ciúme estão por toda parte. Preserve-se. Diante da crítica, não retruque nem brigue. A pessoa que critica negativamente está doente. Apenas recicle o que ouviu. Se achar que faz algum sentido, modifique o tom da crítica para de repente mudar o que precisa ser mudado. E se não houver nenhum sentido, jogue fora e siga.
Tudo que é seu dará um jeito de chegar até você. Deus colocará nos seus caminhos o como fazer. Portanto, só se preocupe com o que fazer. Se o que você faz é positivo, faz bem a você, às pessoas e além disso você recebe críticas, acredite, você está no caminho certo. Não faz parte de muitas pessoas o querer bem do outro. Se não estão bem, não querem que ninguém também esteja. Não se afaste do que te faz bem pela opinião dos outros. Não permita que os outros te diminuam. Lute sempre para fazer o que a sua alma pede, porque sempre será algo que te fará bem crescer e evoluir. Sua alma nunca vai te pedir para fazer algo ruim, nem para você, nem para os outros, porque na essência ela está conectada com o Criador. Mas para ouvir os desejos da alma, precisamos estar dentro de nós. Quando a crítica dói, quando nos coloca para baixo, é porque permitimos que a lei do outro seja a nossa verdade. E isso não é estar dentro de si. Diante das críticas, não podemos ter medo nem nos acovardarmos. Se a crítica for aquela que tenta nos tirar de um perigo ou da perigosa zona de conforto, que tenhamos equilíbrio para ouvir, ponderar e refletir. Mas se for aquela que é externada apenas com a intenção de nos ferir, não a acolha em seu coração, porque não merecemos nos preocupar com o que vem de fora, mas pelo que vem de dentro. A única crítica com a qual devemos realmente nos preocupar é aquela que fazemos a nós mesmos. Seja generoso, seja generosa com a sua alma, ela agradece. Ame-se a ponto de tornar não se importar tanto com o que vem de fora. Assim é. Você acompanhou Plantão da Alma.